Muitas pessoas nos perguntam como é que faz o efeito fotossíntese, que é essa tecnologia inspirada na fotossíntese. Gente, primeiramente nós colocamos o líquido da vida, tá? Que ele vai despigmentar a folha. Depois disso, são 26 dias para conseguir fazer esse processo. Como vocês podem ver, o esqueleto da planta, olha como fica lindo, gente. Outro ponto interessante é que nós colocamos mais um líquido da vida para poder, dessa forma, a gente colocar para a evaporação. Depois da evaporação, ele vai ficar cristalizado, que é a cristalização. Colocamos num pote para mostrar para vocês o efeito que vai ficar na luz solar. Olha só que impressionante. Rapidinho a gente vai pro sol e olha isso, gente. Fica verde. Essa é uma tecnologia que é inspirada na fotossíntese, onde nós fazemos também de outras cores, tá, gente? Mas em especial, coloquei o verde aí para vocês poderem dar uma olhada. Nós misturamos com algumas bases, tá? Pra gente conseguir fazer a tinta. E dessa forma, olha só o efeito na luz solar, gente. Lindíssimo. Essa é uma tecnologia inspirada na fotossíntese que a Vida BR traz para você. Tá tudo errado nessa bagaça! Pois então, meus caros, por onde é que eu começo? Olha, ao ver esse vídeo eu vi tanto furo, tanto erro de química que meus cabelos se arrepiaram. Sério, tá muito errado esse negócio, tá? Extremamente errado o que foi mostrado nesse vídeo, tá? É um desastre. Vamos lá, então, para começar. Essa pessoa, ela coloca algumas folhas que parecem ser folhas de amora dentro de uma cuba de vidro e que está com um líquido ali dentro. Em seguida, ela coloca um tal líquido da vida, que eles nem dizem o que é esse líquido, do que é feito, não dão uma explicação melhor. Aparentemente, isso é alguma empresa ou coisa assim, mas eu não quero denunciar a empresa, eu quero só explicar quimicamente o que está acontecendo de errado ali. E ao gotejar esse tal líquido da vida, que provavelmente é alguma coisa que extrai os pigmentos da folha, dentro daquela cuba nós notamos uma efervescência que é bem parecida com a reação química do vinagre com bicarbonato de sódio, né? Parece que aquele líquido de dentro do frasquinho, até pela cor, ele se parece muito com vinagre, e quando ele entra em contato com o líquido que está dentro da cuba, ele vai efervescer. Talvez isso foi feito para dar um efeito de que algo está acontecendo, alguma reação química para as pessoas que não entendem, ficar tipo assim, acreditar nisso, né? Em seguida, é passado um time-lapse mostrando vários dias em que essa folha ficou nesse líquido, mais de 12 dias que ela ficou ali, mas a clorofila da folha continua verdinha, ela não fica marrom, o que é muito estranho, porque a molécula da clorofila é muito frágil fora da folha. Uma vez que ela é extraída para fora dos cloroplastos da folha, ela se torna instável e se quebra facilmente, ela é propensa à hidrólise e oxidação. A clorofila é um complexo que contém um átomo de magnésio no seu centro da sua molécula, e é esse átomo de magnésio ligado nessa estrutura que dá a cor verde. Porém, um pH um pouco mais ácido, ou quando exposta à luz, a condições mais oxidantes ou ao calor, a clorofila perde o átomo de magnésio. Ele sai do centro da molécula e é substituído por 2 hidrogênios. E aí acontece a formação de uma outra substância chamada feofitina, que é um pigmento de uma cor mais amarronzada, uma cor de folha seca, uma cor mais marrom, cinzenta. Então, mesmo quando nós extraímos a clorofila em álcool, por exemplo, para fazer uma extração daquelas que a gente vê em escola, depois de um tempo a clorofila vai perder a cor e vai ficar amarronzada. E ali nós vemos que passou vários dias, 26 dias, e a clorofila está perfeitamente verde. Isso é muito esquisito, isso é muito estranho. E depois nós vemos que ficou uma mistura ali depois passados 22 dias, que parecia mais uma borra de tinta guache verde dentro do líquido. Se ele está extraindo a clorofila, despigmentando, ela deveria formar uma solução, não aquela mistura bem heterogênea que nós vimos. E ela continua bem verdinha, e depois, quando ele tira o esqueleto da folha, nós vemos ela perfeitamente transparente. Na verdade, as folhas, elas têm alguns outros pigmentos que deixam o esqueleto da folha uma cor mais amarelada. Ele seria bem frágil e teria uma cor um pouco mais amarela, seria um pouco mais opaco, não seria perfeitamente transparente daquela forma. Aquilo ali mais parece uma coisa feita de plástico. Depois ele põe mais o tal líquido da vida, que efervesce outra vez, como se fosse vinagre com bicarbonato de sódio, e leva a um forno para aquecer até a evaporação. E aqui nós vemos o erro também, porque a clorofila que está ali dentro, que por algum milagre durou por mais de 26 dias sem perder o magnésio, foi exposta ao calor, um calor bem grande para evaporar a água. A clorofila é decomposta pelo calor, ela não resiste por muito tempo. E aí nós obtivemos um produto cristalizado no fundo da tigela, provavelmente é acetato de sódio, oriundo da reação do bicarbonato com o vinagre. E aí esse pozinho, em pequena quantidade, ele é colocado para triturar, mas aí nós podemos perceber que o pó que está ali sendo triturado é completamente diferente do cristal obtido, da substância cristalina.
em vez de ser um pó que seria semelhante ao sal de cozinha pelo aspecto dos cristais, ficou um pó bem fino, parecido com maisena. E depois eles pegam esse pó e colocam exposto à luz do sol, e aí ele muda de cor de branco para verde. E aí nós podemos ver que esse vídeo é realmente falso. A clorofila é uma substância que possui várias propriedades ópticas bem interessantes. Eu até gravei um vídeo sobre isso, um dos vídeos mais antigos do canal, tá até com uma edição um pouco tosquinha, eu vou tentar fazer ele futuramente melhor. Ela tem várias propriedades ópticas bem interessantes, mas o fotocromismo, ou seja, a capacidade de mudar de cor quando exposta à luz, não é uma dessas propriedades da clorofila. Ela não é fotocrômica, ela não reage dessa forma à luz do sol. Ou seja, aquele produto branco, ele não deveria ficar verde quando exposto à luz do sol. Não é a clorofila que tem essa característica. Ou seja, deu pra ver que depois de fazer toda aquela coisa lá com a folha, ele botou uma outra substância que não tem nada a ver com a folha, é outra substância diferente. E aí eles vão e colocam essa pasta misturada com água, fazendo uma espécie de base de tinta que parece muito com farinha de trigo misturada com água, para fazer bolo, parece mais uma massinha de bolo. E põe ela numa camisa branca que, quando exposta ao sol, muda de cor para verde. O efeito é realmente bonito, mas essa substância que está aí não é a clorofila. Eles usaram alguma outra substância fotocrômica que muda de cor para verde, mas não é a clorofila porque ela não tem essa propriedade. Então a clorofila, ela não é um pigmento que pega muito bem para tintura de roupas, já que ela é instável ao ambiente com luz, com agentes oxidantes, ou pH do suor da pessoa. Então se a gente usar a clorofila para fazer um pigmento para atingir tecido, ela não vai ficar verde, ela vai ficar marrom. E ainda, ela não pega bem na roupa, então não dá para fazer uma tinta usando clorofila para pegar na roupa, e ela não tem essa propriedade de mudar de cor. Então nós vemos aqui várias coisas muito erradas que envolvem o pigmento das plantas. Primeiro, ele não resiste tanto tempo assim fora da folha, porque ele se decompõe, não resiste ao calor e ele não muda de cor. Então esse vídeo aí parece ser uma propaganda bem enganosa, parece ser algo bem errado, não é uma coisa cientificamente correta, tá bem errado esse vídeo. Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da química, estou aqui para esclarecer algumas fake news envolvendo química, algumas coisas que não são verdade, que dá pra ver, que quem tem conhecimento de química consegue perceber que é falso. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!